Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Neste vídeo, nós vamos relembrar a primeira atividade de matemática do grupo 3, a atividade 37. Por que relembrar? Porque antes de toda essa paralisação, nós já havíamos feito essa atividade em sala de aula. Nesse momento, eu propus essa retomada para que vocês se ambientassem com o conteúdo que nós estávamos estudando e que também, pelo fato de que no dia que a gente trabalhou com essa atividade, alguns esqueceram o livro, não levaram o livro, ok? Então, pode ser que estejam aí com essa atividade em branco no livro no material didático, no grupo 3, ok? Então, nessa primeira atividade do grupo 3, nós falamos sobre subtração de números naturais. A subtração, ela está associada a 3 ideias básicas: a ideia de comparar, de completar e a ideia de tirar. Numa subtração, assim como também ocorre na adição, a gente tem nomes adequados para cada um dos termos. Então, por exemplo, na adição a gente tinha parcela, parcela, soma ou total. Na subtração, nós temos essa nomenclatura aqui. O minuendo é a quantidade total que você tem. R$50, 50 laranjas, 50 bolinhas de gude. O símbolo de subtração é esse aqui, um traço no horizontal. O nosso segundo termo, ele se chama subtraindo. No caso, o subtraindo é a quantidade que eu vou subtrair do minuendo. Então, você pensa o seguinte: você tem que tirar R$20 de R$50. Imagina que você tinha R$50, acabou comprando um item, pagou por esse item R$20. Então, agora você vai ter que tirar 20 de 50, ou seja, subtrair 20 de 50. Por isso que o segundo termo, que é a quantidade que a gente vai tirar, se chama subtraindo. Após a nossa igualdade, nós temos o resultado da subtração. E o resultado da subtração, ele tem dois nomes. Se chama resto ou diferença. E essas nomenclaturas estarão bem presentes em todo o decorrer das nossas atividades. Então, relembrando, minuendo, quantidade total. Subtraindo, quantidade que vai ser subtraída, tirada. Resultado de uma subtração, resto ou diferença. Aqui, nós temos um exemplo, uma situação problema de cada uma dessas ideias. Por exemplo, da ideia de tirar, a gente tem o Fábio, ele teve que cortar e aí acabou retirando 10 árvores de um total de 50 que ele tinha na pequena fazenda que ele adquiriu. Então, ideia de tirar, ele tinha 50, cortou e retirou 10, sobraram então 40 árvores. A segunda ideia é uma ideia de comparar. O Fábio, ele fez uma comparação em relação à quantidade de árvores que o vizinho dele tinha. Então, o vizinho tinha 70 árvores, agora o Fábio, depois que ele cortou, ele só tem 40. Então, quantas árvores o vizinho de Fábio tem a mais? Se o vizinho tem 70 e o Fábio tem 40, o vizinho tem 30 árvores a mais que o Fábio. Lembrem-se, essa expressão aqui, a mais, ela sempre nos vai dar a ideia, numa subtração, de comparação. E não se enganem achando que quando aparecer a mais, você vai fazer uma adição, só porque tem o mais aqui, ok? Essa expressão a mais, a gente vai ter que resolver por meio de uma subtração, porque nós estamos trabalhando com uma ideia de comparar quantidades. E a ideia de completar. Por exemplo, o Fábio, ele decidiu que a região que ele desmatou tinha que ter 90 árvores. Só que ele só tinha 40 atualmente, Se ele só tinha 40 e ele queria chegar a uma quantidade de 90, ele precisava plantar para completar essa quantidade. Fazendo a subtração, 90 menos 40, o Fábio chegou à quantidade de que ele precisaria plantar 50 árvores para atingir a meta que ele tinha colocado. Beleza? Nós temos um algoritmo prático para subtração. O que é esse algoritmo? É o processo de resolução de um cálculo, por exemplo, aqui da subtração. Aqui nós temos o uso do ábaco para subtrair 234 de 375. Então, aqui, a princípio, nesse ábaco, a gente tem a representação do número 375, 3 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Como a gente quer retirar 234, então eu vou ter que retirar 4 unidades de 5, sobrou uma,
3 dezenas de 7 sobraram 4 e 2 centenas de 3 sobrou uma centena. Ou seja, aqui o nosso resultado foi 141. Aqui é o nosso algoritmo, é a estrutura do cálculo que a gente está acostumado a fazer. Não se chama continha, é um algoritmo, ok? Então, 5 menos 4, 1, 7 menos 3, 4 e 3 menos 2, 1. 141. Eu vou passar rapidamente por cada um dos exercícios, como eu já falei para vocês. A gente já trabalhou com eles em sala de aula, então só para a gente relembrar alguns itens importantes. Aqui no primeiro exercício a gente utilizou as peças do material dourado. A representação aqui é do número 365 e era para a gente subtrair 231. Então a gente teve que retirar um cubinho, 3 barras, né, que são as nossas dezenas, e 2 placas, que são as nossas centenas. O que sobrou para a gente foi a representação do número 134. No exercício 2, calcule essa diferença entre a Camila, que tem 8 anos de idade, e a Rebeca, tia dela, que tem 39. Como eu disse, quando fala em diferença, a gente vai ter que fazer uma subtração. Então, aqui nós temos o algoritmo 39 menos 8 igual a 31, então a diferença é de 31 anos. E o exercício pede assim, e indique se essa situação está relacionada com a ideia de tirar, comparar ou de completar. É uma ideia de comparação, porque comparou a idade da Camila, que tem 8 anos, com a sua tia, que tem 39 anos. Então, a ideia de comparar. Assim como a gente compara altura, peso, entre outros itens. O exercício 3, bem simplesinho, para que a gente utilizasse o algoritmo para calcular a diferença em cada uma dessas subtrações. Então, aqui está na mesma disposição que está no livro de vocês. A, B, E, F, ok? E C, D, G, H. Muito simples. Observem que nesse exercício a gente não teve nenhum tipo de recurso de fazer as trocas, que alguns de vocês têm o costume de falar que pegou emprestado, ok? Então, a gente não teve nada disso na nossa primeira atividade. O exercício 4, bem bacana, aqui trabalha com a nomenclatura, para ver se a gente compreendeu de fato quem é o minuendo, quem é o subtraindo, e aí qual deve ser a diferença. O minuendo, 78, que é o primeiro termo aqui do algoritmo, o subtraindo, 45, que é o segundo termo do algoritmo, e aí, subtraindo 5 de 8, 3, 4 de 7, 3, né? Então, a diferença é 33. Já nos exercícios propostos, a gente tem a utilização. O minuendo, ele foi representado por peças do material dourado e o subtraindo pelo ábaco, aqui de 3 ordens. Então, no minuendo, nós temos 248, que está aqui representado no algoritmo. 248 menos a representação do ábaco, que é de 137. Como o exercício pediu para calcular a diferença, 248 menos 137 igual a 111. A diferença é 111. 6. Calcule a diferença entre o minuendo, 678, e o subtraindo, 256. Novamente, só para fixar mais uma vez a questão da nomenclatura dos termos da subtração. Minuendo, subtraindo, 422 será a nossa diferença, ou seja, o resultado. E o exercício 7. Aqui nós temos um ábaco. Se a gente observar, nós temos 7 centenas, 9 dezenas e 8 unidades. A Alice, ela quer subtrair desse valor que está aqui representado no ábaco, 214. Ou seja, ela vai ter que retirar 4 unidades, uma dezena e 2 centenas. Utilizando o algoritmo aqui embaixo, a gente tem 798 menos 214 igual a 584, que nos dá como alternativa correta a letra E, ok? Então, essa atividade aqui foi só para a gente retomar o que nós já havíamos estudado em sala de aula. Aguardem as próximas explanações, porque nós vamos dar continuidade à operação de subtração. Até mais!